a proteção dos mentores espirituais dessa casa e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono dos médicos espíritas do Brasil e do mundo, para falar com você sobre esse tema que tem tudo a ver com a proposta de Bezerra de Menezes, quando ele pediu que nós, médicos espíritas, nos associássemos para estudar e principalmente divulgar a relação que existe entre as doenças do corpo, que nós médicos fomos treinados para tratar, e os defeitos da alma, que é a base profunda, né, de praticamente todo o sofrimento humano. Eu coloquei esse slide, a maior parte deles faz parte, né, do curso Saúde e Espiritualidade, que o ano passado nós conseguimos, a Associação Médica Espírita de Santa Maria conseguiu colocar dentro da Universidade Federal de Santa Maria, exatamente para chamar a atenção para os alunos do curso da área da saúde sobre a importância da espiritualidade das questões da saúde. Então, Santa Maria é uma das poucas universidades que tem um curso dessa natureza para chamar a atenção para esse aspecto que é de suma importância. Bom, sob o ponto de vista da ciência, nós entendemos que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Esse é o conceito. Esse é o conceito adotado pela Organização Mundial da Saúde, né, e que não representa apenas a ausência de enfermidade, mas está relacionado com o nosso bem-estar físico, psíquico e social. Se bem que em abril de 1999, portanto, há uns 15, 16 anos atrás, uma comissão da própria Organização Mundial da Saúde entendeu que a religiosidade pode modificar os parâmetros de saúde das pessoas, modificar para melhor. Por isso, a partir dessa data, 1999, existe uma tendência a incluir dentro do conceito de saúde a espiritualidade. Portanto, o conceito moderno de saúde seria o bem-estar físico, mental, psíquico, social e espiritual. Alguns querem colocar junto o bem-estar ecológico. Eu achei um conceito bem mais moderno. Bueno, o que seria a espiritualidade, que tanto se fala e que está incluído no próprio título do trabalho? Espiritualidade é uma dimensão da pessoa humana que traduz, segundo diversas religiões, o modo de viver característico de um crente que busca alcançar a plenitude da sua relação com o transcendental. Quero lembrar a vocês que a espiritualidade não tem nada a ver com religião, e que é um estado de espírito em que a pessoa entende a existência de um ser superior com o qual ele se identifica e com o qual ele procura se harmonizar. A espiritualidade, do ponto de vista prático, do ponto de vista assim, de resultados em medicina, é extremamente importante, e é exatamente o que nos interessa, a questão da espiritualidade, muito mais do que a questão da religião que o indivíduo professa. Na verdade, a espiritualidade significa viver segundo a dinâmica profunda da vida e reúne valores objetivos do ser humano que geram um bem-estar psicológico e social. Não tem nada a ver diretamente com religião, porque religião significa a organização de experiências coletivas de um grupo de pessoas num sistema de crenças e práticas. Então as pessoas se associam para constituírem religiões. Então tu tem lá vários tipos de religiões em atividade no planeta. Então tem católico, tem evangélico, tem espírita, vamos considerar assim, tem umbanda, tem budista e tal. Então cada religião dessas tem suas normas, seus critérios, seus sacramentos, suas regras. Isso são as religiões. E representam, na prática, uma das maneiras de nos religarmos com Deus. Porque no fundo mesmo, todas as religiões são boas, porque todas têm o mesmo significado. Cada uma delas representa diferentes caminhos de realização do homem
na sua busca, né, de encontrar a divindade. Todas têm o mesmo sentido, nenhuma se pode considerar melhor que a outra, até porque todas as religiões são espiritualistas, quer dizer, admite que nós não somos apenas um corpo, que temos um espírito imortal que controla e que dá a vida para este corpo. A religiosidade, sim, é algo muito mais importante e que tem realmente valor do ponto de vista prático e medicina. É uma qualidade do indivíduo, não é da religião a que ele pertence, que é caracterizada pela disposição ou tendência do mesmo para seguir a sua própria religião, ou entregar-se às coisas sagradas da sua religião. Em outros termos mais simples, é o grau de participação ou de aderência às crenças e práticas de uma religião. Quer dizer, o indivíduo tem que praticar aquilo que é ensinado, que é colocado na sua religião. Senão ele não tem religiosidade. E o que interessa, no fundo, nos trabalhos que vocês vão ver, principalmente dos americanos, não é qual a religião a que o indivíduo pertence. Isso nem questionam, mas qual o grau de religiosidade, de aderência, de envolvimento dele com as suas crenças, com as regras da sua religião. Então, do ponto de vista prático, vocês vão ver a religiosidade e a espiritualidade da pessoa que interessa. Então, ao longo de todos os trabalhos, vocês não vão ouvir falar em a religião a que o indivíduo pertence. Não. É o envolvimento dele. Ele pode ser budista, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser o que for. O que ele tem que ter é religiosidade. Só para lembrar vocês, a medicina e a religião praticamente estiveram sempre entrelaçadas ao longo de toda a história da humanidade. O entrelaçamento foi tão intenso antigamente, que naquela época, lá para trás, na Idade Média e mais para trás, o médico era também o sacerdote. Então ele acumulava as duas funções, resolvia os aspectos da doença do corpo e resolvia também os aspectos da questão espiritual do indivíduo. E assim foi durante muito tempo essa relação entre medicina e religião. Até que na Idade Média, século XVI, XVII, a relação entre medicina e religião era uma relação muito complicada. Até porque naquela época a religião que imperava era extremamente dogmática e que por qualquer coisa o indivíduo ia para a fogueira. Então coube a este francês que vocês conhecem, o filósofo René Descartes, século XVII, criar esse conceito de doenças do corpo e doenças da alma. Para o Descartes, as doenças do corpo são da responsabilidade do médico e as doenças da alma da responsabilidade do sacerdote. Estavam assim separados os dois aspectos da nossa existência e criado naquele século XVII o chamado paradigma ou modelo mecanicista, também chamado cartesiano por causa do Descartes, também chamado newtoniano por causa do Newton, que apoiava as ideias do Descartes. Então, segundo este modelo proposto pelo Descartes, o homem se comporta como uma máquina. Perfeito, é verdade, mas uma máquina. E o médico seria uma espécie de mecânico capaz de entender os defeitos da máquina e corrigir o que fosse possível, sem se importar muito com os aspectos espirituais que podem ou não estar associados. Só fazendo uma observação com vocês. Apesar do Descartes ser o criador do modelo, do paradigma materialista, mecanicista, ele não era ateu. Descartes era religioso, sabia da importância dos aspectos espirituais. E esta proposta dele de separação foi para evitar uma confusão perigosa entre a medicina e a religião. Então ele não era um ateu, cuidado. Descartes criou o materialismo, mas era uma pessoa extremamente espiritualizada. Pode até parecer para vocês hoje que sabe que existe uma relação muito íntima entre saúde, doença
e fé do indivíduo, que a proposta do Descartes não foi correta. Mas eu digo para vocês, um homem de ciência, uma pessoa religiosa, que a proposta do Descartes foi providencial naquela época. Então, separado da religião dogmática, a medicina conseguiu se desenvolver da forma como vocês a conhecem hoje, extremamente tecnológica, mas fortemente resolutiva do ponto de vista físico. E a religião continua a sua evolução. Mas hoje, né, depois desse desenvolvimento, já existe uma nova tendência a nós juntarmos as coisas, largarmos o modelo mecanicista que impera em praticamente 100% das escolas médicas do mundo ocidental, a nossa, por exemplo, né, e partir para um modelo diferente, um modelo mais espiritualista, que leva em consideração os aspectos espirituais. Né, que seria a mudança de paradigma que se propõe agora, de um modelo newtoniano, que é este do Descartes, materialista, para um modelo einsteiniano, que é um modelo espiritualista, que é o modelo aceito pelo Einstein, né, dentro de uma visão quântica que este grande físico tinha. Claro que isso aqui não é uma mudança fácil, né, vai levar muito tempo até que a gente consiga modificar este modelo materialista para um modelo mais espiritualista nas escolas médicas. Einstein, né, que apoiava este modelo aqui, que leva o seu nome, espiritualista, né, dizia naqueles tempos que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, esta mudança de paradigma é complicado. Para ele era muito mais simples quebrar um átomo, né, do que quebrar um paradigma, do que romper um preconceito que existe até hoje, né, em relação principalmente aos cientistas ateus, materialistas, em aceitar os aspectos espirituais da nossa existência. Lembro ainda do próprio Einstein, ele dizia: Deus não joga dados com o universo. Você sabe como é que é o jogo de dado, né? Tu pega aquele cubo e atira. A chance estatística dele cair numa das suas faces é matematicamente a mesma. A queda ocorre por acaso. Por acaso. E para Einstein, as coisas neste mundo não ocorrem por acaso, elas são planejadas. E quem planeja isso, o grande planejador, seria Deus. Portanto, no universo não existe o acaso como num jogo de dados, existe um planejamento profundo, né, que seria a partir da existência de um ser, né, superior que coordena tudo. Como diz na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, lembram? Que é Deus? É a pergunta. E a resposta: Deus é a suprema inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta que os Espíritos deram. É um conceito extremamente amplo, mas ele é a causa primária de tudo que existe neste universo. Então, segundo Einstein, nós temos que considerar o componente espiritual imbricado na ciência. O acaso não existe, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um significado, e dentro do seu ponto de vista médico, da medicina que a gente pratica, eu digo para vocês, sem medo de errar, a doença não ocorre por acaso na vida de uma pessoa. Ela tem um sentido, ela tem um significado, ela tem uma proposta. Então não é por acaso que as pessoas adoecem de qualquer coisa. Isso tem uma razão profunda e eu vou explicar melhor para vocês. Bom, em pessoas que têm atividade religiosa regular, isso aqui é dos trabalhos dos americanos, portanto, extremamente científico e estatístico, ocorre uma diminuição em 50% do nível de interleucina 6. Eu vou explicar esse termo para vocês. Os americanos foram, no mundo ocidental, os que primeiro se interessaram pela importância da fé, da religiosidade, da oração, da meditação, da recuperação e manutenção da saúde. E eles fizeram trabalhos científicos bem ao gosto dos americanos,
e provaram matematicamente que a religiosidade, que a oração, que a fé interfere positivamente na saúde. Interleucina 6, na verdade, é um marcador, né, uma substância que nós temos no sangue e que representa o grau de reação inflamatória no organismo. Quanto mais alta a quantidade de interleucina 6, maior o risco daquela pessoa adoecer por uma reação do tipo inflamatória. E eles observaram que as pessoas que têm fé, não é ir na igreja no domingo, não é comungar no domingo, não é no centro espírita no sábado, é viver de acordo com o modelo proposto pela sua igreja. Tem uma diminuição de 50% do nível de interleucina. Portanto, a chance que eles têm de adoecer é menor que nas pessoas que não têm fé. Da mesma forma, observaram milhares de pacientes soropositivos para HIV, para AIDS, e observaram um aumento de linfócitos CD4, que são as células defensivas, que normalmente são baixas no aidético. Mas o aidético que tem fé, que tem religiosidade, o nível de CD4 é maior. Da mesma forma, reparem aqui, em mulheres com câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns na mulher, né? Aquelas que têm câncer de mama e que têm religiosidade, têm um aumento dos níveis de células NK. NK significa natural killer, células naturalmente matadoras de células tumorais. Todos nós temos as NK, né, que fazem parte do nosso sistema defensivo. Né? E das mulheres com câncer de mama que têm religiosidade, a quantidade de células NK são maiores do que naquelas com câncer de mama que não têm fé. Muito interessante isso. Aqui está mostrando, né, duas células NK construindo uma célula cancerosa. Elas têm mais quantidade de linfócitos T, que também são defensivos, e uma maior atividade linfocítica, maior atividade defensora dos glóbulos brancos. Está mostrando a importância da religiosidade dos pacientes com câncer. Mais uma razão pela qual os indivíduos, né, e não importa o tipo de doença, se envolvam com a religiosidade. Ela está relacionada também com uma maior estabilidade conjugal. Isso aqui é um aspecto social da questão, mas as pessoas que têm mais religiosidade geralmente têm uma relação conjugal mais harmônica, mais equilibrada, mais duradoura. E, consequentemente, as práticas sexuais são mais conservadoras. Não há tanta promiscuidade. Com isso, há um menor risco de doença sexualmente transmissível. Isso foi observado em milhares de casos que casais que têm mais religiosidade, o risco de DST é infinitamente menor. E, consequentemente, menor incidência de câncer de colo de útero, que está relacionado com o HPV, que é uma doença do tipo sexualmente transmissível. Da mesma forma, menor uso de drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, etc., como também as lícitas, fumo e álcool. Então, tem religiões em que é praticamente zero consumo de drogas ilícitas ou ilícitas. Os evangélicos, por exemplo, são extremamente radicais na questão da proibição do uso de drogas, né? E outras também. Mas, de modo geral, as pessoas com religiosidade não se envolvem tanto com drogas. Menor incidência de ansiedade, depressão e, consequentemente, suicídio. Tá? As pessoas com fé não têm por que se deprimir quando as coisas se atravessam na sua vida, porque então eles sabem o significado da nossa existência e podem, com convicção, responder as 3 perguntas mais importantes da humanidade. Primeiro, de onde viemos? Segunda, o que estamos fazendo aqui? E terceiro, para onde vamos quando sairmos daqui? Pois eu digo, quem conseguir responder com absoluta certeza essas 3 perguntas, né,
não é capaz de se abalar com qualquer coisa que possa acontecer nesta vida, boa ou ruim. Porque então ele sabe que nós somos seres espirituais, ocupando temporariamente esse corpo físico que é finito, num processo de aprendizado. E quando este corpo morrer, nós nos libertamos, porque nós não somos o corpo. E voltamos para o mundo espiritual de onde já viemos, um pouco melhor certamente do que quando viemos para cá. Menor nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, de catecolaminas, de colesterol e pressão arterial. Sério, a pressão arterial, que é uma situação tão frequente na prática médica, pessoas hipertensas, pessoas com colesterol alto, então eles observaram milhares de pessoas, né, e medindo pressão, colesterol, etc., e observando na conversa o grau de envolvimento com a religião. E observaram que aqueles que têm maior religiosidade têm colesterol mais baixo, triglicerídeo mais baixo, cortisol mais baixo e pressão arterial mais equilibrada. Ora, só por isso aí já está vista a importância da religiosidade. Está também a importância do médico, como terapeuta, recomendar que o paciente tenha religiosidade, tenha fé, medite, ore, porque isso faz parte então da nossa medicina. Esse trabalho aqui do Benson, do Ludwig, lá os americanos, mostra a importância da prece e das práticas meditativas. As práticas espirituais trazem benefício a pacientes com diferentes enfermidades. Repare aqui, pacientes com doença cardíaca, e eles observaram milhares de pacientes, e observaram que aqueles pacientes cardíacos que têm religiosidade, que rezam ou que meditam, têm um prognóstico melhor. Da mesma forma, os hipertensos respondem melhor se tiverem meditação ou prece. Doenças cerebrovasculares, como o AVC, doenças imunológicas, que hoje são muito frequentes, né, as doenças autoimunes, também são menos graves nas pessoas com fé. O câncer também, os pacientes com dor crônica, os drogaditos. E aqui uma observação. É muito difícil vocês tirarem uma pessoa da droga se vocês não colocarem no lugar dela alguma coisa extremamente poderosa. E seria então a religiosidade. Todas essas fazendas de reabilitação de drogaditos, das que têm melhor índice de resultados positivos e menor chance de recaída, são aquelas que levam a pessoa a um profundo envolvimento com a religião. E aqui faço a observação que as de orientação evangélica são as que dão melhores resultados. Então a pessoa sai viciada em Jesus, tá? E abandona a droga. Tá? Então ele fica realmente envolvido profundamente, às vezes profundamente demais, né? Mas com isso nós conseguimos afastá-lo da droga. A obesidade, reparem que os gordinhos, a obesidade também responde à prece, porque a obesidade é um desequilíbrio metabólico, psíquico, e se a pessoa, né, está equilibrada do ponto de vista espiritual, aqui a obesidade responde. O diabetes tipo 2, né, a psoríase, que é uma doença de pele, as doenças mentais têm um efeito protetor para a depressão, melhora a esquizofrenia e a própria doença de Alzheimer. Facilita lidar com a dor, a solidão, o medo, as perdas e a morte. E aqui a morte dele e a morte das pessoas às quais ele está ligado, né? Das pessoas que ele ama, dos amigos, dos colegas, né? Dos parentes. Então, que as pessoas que têm religiosidade são capazes de lidar melhor com essas perdas, porque então elas sabem, né, que na verdade ninguém morre. Na verdade nós todos somos, vocês conhecem isso, somos imortais.
Como eu disse, nós não somos um corpo, somos um espírito, criado por Deus, portanto, imortal, eterno. A única coisa que morre é o corpo. E esse corpo físico é apenas um detalhe na grandeza da nossa essência, que é o nosso lado espiritual. Aqui eles fizeram, reparem, observação com várias doenças. Eu posso dizer para vocês que praticamente todas as doenças que vocês imaginarem, né, melhoram e têm um prognóstico melhor nos pacientes que têm religiosidade. Todas. Não apenas estas, que foi alvo da pesquisa feita pelo Benson. Repare aqui, ó, existem 4 forças na natureza. O eletromagnetismo, não vou entrar em detalhes, a gravidade, vocês conhecem bem, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Isso é da física. Então, para os físicos existem 4 forças, que são estas aqui. Mas existe uma 5ª força, proposta pelo Amit Goswami, né, e o Laszlo, que são físicos quânticos modernos, contemporâneos. Esse Goswami esteve no Brasil há uns anos atrás, no Medinesp, em São Paulo, no congresso da Associação Médica Espírita Brasileira, né, mostrando, sob o ponto de vista assim, da física quântica, a questão de Deus, né, e das questões do pensamento. Então, para o Goswami, a 5ª força, tão poderosa quanto estas aqui, é o pensamento. Hoje está mais do que claro que o pensamento é uma força poderosa. Nos livros do André Luiz, principalmente Evolução em 2 Mundos, né, ele fala que o pensamento é uma força que tem uma estrutura semelhante à do fóton, é capaz de se comportar como partícula e como onda, e é capaz de mexer na estrutura da matéria, dentro da sua estrutura mais íntima, portanto, no aspecto quântico. Então, o pensamento é uma força poderosa e que não pode ser desprezada na nossa prática do dia a dia. Ó, e é por isso que se diz que os sentimentos e as emoções resultantes dos sentimentos são capazes de provocar doenças. E que essas doenças provocadas a partir dos sentimentos errados é o que nós chamamos de doença psicossomática. Quer dizer, doença do corpo, soma, cuja causa está na mente. E aqui é uma observação. Quando eu falo pensamento, ideias, sentimentos, eu estou falando de algo que nasce na alma da pessoa, no nosso componente imaterial, e não dentro do cérebro da criatura, que o cérebro é um componente material. Apesar de que a maior parte dos neurologistas e neurocientistas, tá, semideuses, acham que o pensamento nasce no cérebro. Na verdade, o pensamento, a ideia, não nasce no cérebro, nasce fora do cérebro, na mente do espírito, e depois se reflete sobre o cérebro, seja através da glândula pineal, seja através dos chakras, que são os vórtices de energia, seja através dos meridianos de acupuntura. Os pensamentos, as ideias, os sentimentos se refletem sobre o corpo, e aí o corpo reage, né, em resposta aos diferentes sentimentos. Este conceito aqui de doença psicossomática é muito antigo. A medicina nossa data de 1800 e pouco, essa ideia de doença psicossomática. Mas quando eu estudei medicina, e o professor Maza, está aqui, meu querido professor Pedro Maza, né, me falava, já naqueles tempos de doença psicossomática, naquela época, 1960 e poucos, quando nós estudávamos medicina, as doenças psicossomáticas eram muito pouco estudadas. Então, poucas eram caracterizadas como doença do corpo cuja origem está na mente. E meus professores, né, como o Maza, me falavam
que a úlcera de estômago, por exemplo, as gastrites, é bem uma doença psicossomática, própria das pessoas tensas, nervosas, preocupadas. E que por alguma razão as pessoas preocupadas acabam fazendo gastrite, úlcera de estômago e duodeno. Isso eram as primeiras doenças do tipo psicossomático descritas, foram as doenças do estômago. Hoje nós entendemos que, na verdade, praticamente todas as doenças são psicossomáticas. Todas. São doenças, né, cuja base está na mente do indivíduo, que então abre as portas para o adoecimento. E aqui eu lembro das palavras do Eduard Bach, que eu prezo muito, médico inglês, que na década de 1930, né, descobriu o chamado sistema terapêutico floral, que leva o nome dele, os florais de Bach. O Bach era uma sumidade, uma inteligência nobre. Ele era médico homeopata, espírita. Tinha uma clínica rendosa, né, excelente conceito em Londres. E ele abandonou essa clínica em Londres e foi morar no país de Gales, numa casinha chamada, uma chácara, chamada Mont Vermont. E ali ele começou as suas pesquisas com essências florais. Né? E ao cabo de meia dúzia de anos, ele concluiu todo o seu trabalho. Então, Bach, apesar de ser homeopata, e a homeopatia trabalha com medicamentos extremamente diluídos, a tal ponto que não existe mais nem matéria nenhuma no medicamento homeopático, ele dizia: o medicamento homeopático é por demais grosseiro para tratar as verdadeiras causas das enfermidades. E as causas, dizia ele, são os defeitos da alma. Defeitos, dizia o Bach, que a maioria de nós temos: medos, saudades, ciúmes, preocupação, preconceito, mágoas, rancores, ódios. Esses sentimentos, dizia o Bach, que ficam impregnando a alma humana, acabam se precipitando sobre o corpo, determinando fragilidades ao nível do corpo e abrindo as portas para o adoecimento. Essa era a proposta do Bach. E dizia ele: bastaria que nós conseguíssemos mudar a ideia da pessoa, trocar os seus sentimentos, os seus defeitos, né, que são as questões negativas, né, por ideias e sentimentos positivos, para que a doença tendesse a desaparecer. E essa era a proposta dele: trocar o medo pela coragem, né, trocar, né, o ódio pelo perdão, pelo entendimento, pelo amor, trocar a preocupação pela fé, pela aceitação. E com isso nós íamos mudando os sentimentos negativos e, consequentemente, evitaríamos que as doenças se materializassem a nível de corpo. Hoje nós entendemos que o Bach tinha razão. E quando a gente estuda medicina oriental, vai ver que essa ideia de doença psicossomática é muito antiga na medicina oriental. Então, se há 50 anos atrás eu não sabia bem por que o paciente preocupado faz úlcera de estômago e duodeno, hoje eu sei, baseado na ideia da medicina chinesa. Porque há 5.000 anos atrás, os chineses diziam assim, os sentimentos negativos, né, perturbam a energia que circula nos diferentes meridianos de acupuntura. E os meridianos, para os chineses, são linhas de força que nós temos no corpo e que carregam a energia vital para todos os elementos, todas as células do nosso corpo. Cada meridiano tem o nome do órgão principal ao qual eles levam a energia vital. Então tem meridiano do fígado, do rim, do estômago, do baço, do coração, do pulmão, etc. São 12. E eles diziam assim, 5.000 anos atrás, o medo, que é um sentimento negativo,
fragiliza a energia vital do meridiano do rim. Portanto, as pessoas cronicamente com medo têm uma fragilidade ao nível de rim. E, portanto, esse rim energeticamente fragilizado fica vulnerável à ação de qualquer elemento agressor, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um câncer. Estão entendendo? Da mesma forma, por exemplo, a saudade é um sentimento negativo que prejudica a energia de sustentação do pulmão. Portanto, pessoas tristes, melancólicas por saudade têm os pulmões fragilizados e facilmente adoecem de alguma doença no pulmão. Da mesma forma, eles diziam com todas as letras naquela época, a preocupação, que é um sentimento para lá de comum nos tempos de hoje, debilita a energia de sustentação do estômago. Portanto, as pessoas preocupadas têm o estômago fragilizado, portanto vulnerável. E aí o próprio suco gástrico, que é normal do estômago, ou o Helicobacter pylori, que é outra bactériazinha bem comum, né, se instala no estômago e abre a úlcera. E aí o que a gente faz? Não é massa? Nós vamos usar um antibiótico para matar a bactéria, vamos usar um bloqueador da secreção gástrica, tipo de um omeprazol ou outro similar, para diminuir o suco gástrico, a acidez dele e permitir que aquela úlcera feche. E ela fecha. Mata a bactéria, que é um complicador, tira a secreção ácida do estômago e mais dia menos dia aquela ferida fecha. Nos meus tempos, mas quando eu era cirurgião, cheguei a tirar 2/3 do estômago de uma pessoa para diminuir a secreção ácida, para fechar uma úlcerazinha desse tamanho assim no duodeno. Um absurdo de mutilação. Hoje não se faz mais isso. Tá? Mas aí, com medicamento dessa natureza, a gente consegue fechar a úlcera. E agora, faz 3 meses, né, que o seu João está tomando omeprazol. E ele chega para o médico e pergunta, e aí, doutor, será que não dá para parar com aquele remedinho que o senhor me deu? E como é que o senhor está, seu João? Eu estou bem, não sinto nada, não tenho dor, não tenho azia, não tenho nada, tomo uns tragos, como carne de gordo, não sinto nada. Né? Será que dá para parar com o remédio? Aí o médico, esperto, diz assim, vamos fazer o seguinte, seu João, né? Tá tudo bem, né? Vamos tomar mais um pouco de omeprazol. É de graça, pega ali no ambulatório e vai tomando. Porque o médico sabe que se parar com o omeprazol, o seu João, que continua tenso, nervoso, preocupado, vai acabar fazendo de novo a úlcera. Aí eu tenho que começar do zero, mata a bactéria, não sei o que, patatá, até que a úlcera fecha de novo. E essa úlcera dele, tanto abre, tanto fecha, tanto abre, tanto fecha, daqui a pouco não é mais uma úlcera, tem um câncer no estômago. Então deixa assim. Eu só vou poder tirar impunemente o remédio dele o dia que ele não for mais preocupado. O dia que ele não tiver mais o sentimento negativo da preocupação lá em cima, e não tiver mais desequilíbrio energético ao nível do meridiano do estômago, então aí eu posso tirar o omeprazol, porque agora não vai ter mais um estômago fragilizado pelo sentimento negativo. Entenderam que uma coisa é simples? Da mesma forma, ó, o ódio, o pior de todos os sentimentos que se possa ter, dizem os chineses, isto é real, debilita a energia de sustentação do fígado. As pessoas cheias de ódio, de mágoa, de rancor, têm o fígado fragilizado e podem adoecer do fígado mais dia, menos dia. Muito interessante. Portanto, a prevenção das doenças, exatamente como Bach dizia, exatamente como Cristo pregava, passa pela mudança de atitude, por uma reforma íntima, trocar os defeitos pelas virtudes opostas positivas. Então nós vamos fazer a verdadeira prevenção, porque prevenir doenças em medicina dessa natureza não é tomar vacina para a gripe, para o sarampo, para não sei o quê, não é isso. É prevenir todas as doenças pela mudança de comportamento,
por aquilo que tanto se fala na casa espírita, pela reforma íntima, pela mudança dos nossos sentimentos. Tá? Ora, pelo que eu falei para vocês, deu para entender que o pensamento, as ideias, são os sentimentos que nascem na alma da criatura e que se refletem sobre o corpo, tem força suficiente para provocar o surgimento de doenças. Doenças que eu chamo de psicossomática, mas que são hoje um número elevadíssimo. Tá? São capazes de ter problema no intestino, asma, retocolite ulcerativa, diarreias, urticárias, né? Crise de outros tipos de alergia, doença de estômago. Dá para provocar qualquer tipo de enfermidade a partir dos nossos pensamentos errados. Mas, se é verdade que o pensamento pode provocar doenças, também não é menos verdade que o pensamento pode provocar saúde. E se sobrar dessa conversa de hoje, só uma coisa, que sobre isso aqui, que eu estou mostrando agora. O pensamento é uma força poderosa, mas ela é neutra. Ela terá a cor dos nossos sentimentos. Então, a partir dos sentimentos errados, né, perniciosos, doentios, negativos, nós podemos gerar doença. Mas a partir dos sentimentos positivos, corretos, éticos, amorosos, nós podemos gerar saúde. E é isso que eu quero que vocês entendam. E eu confesso para vocês que muitas vezes os pacientes nos procuram no consultório para resolver os seus problemas de saúde sem saber que dentro deles existe um médico capaz de curá-los pelo seu próprio pensamento, que é potencializado pela fé, pela oração, que liga o indivíduo, né, com a espiritualidade maior. Então ele quer que o médico resolva seus problemas e não se envolve no seu pensamento. Ó, doutor, vai resolvendo aí meu problema de cirrose de fígado, enquanto eu vou ali na esquina tomar uns tragos e já volto. Entende? Quer dizer, ele tem que se envolver. O paciente tem que ser cúmplice, porque foi cúmplice na formação da doença. Ele tem que ser participativo também na busca da solução, né, da resolução do problema, do reencontro com a saúde. Essa força aqui, né, que é a força do pensamento capaz de curar o indivíduo, né, me lembra as palavras do Hipócrates. Hipócrates é o pai da nossa medicina. Viveu lá pelos anos 400 a.C., é o pai da medicina ocidental. Tá? É o nosso grande mestre, autor, né, do juramento de Hipócrates que nós, em medicina, fizemos até hoje. E ele dizia assim, ó, nenhum remédio cura doença alguma. A verdadeira cura vem pela mobilização de uma força divina, curadora, que está dentro de cada criatura. E cabe ao médico permitir que esta força atue. Esse é o papel do médico. Né? Não abafar esta força, mas incentivar que o paciente entre com essa força sua na resolução do problema. Hipócrates já naquela época tinha uma visão espiritualizada muito grande. 2.500 anos atrás, ele dizia assim, o paciente só se cura, Masa, quando tiver fé na deusa do seu médico. Para ele, cada médico tem aqui do lado uma deusa que o inspira, que orienta durante o seu trabalho. Acho que Hipócrates não estava errado. Certamente não é uma deusa, mas cada médico, né, que faz o seu trabalho em busca, né, da melhora do paciente, certamente tem aqui do lado um ou mais mentores que o inspiram, né, na hora do seu trabalho. Esse trabalho aqui do Koenig, Haroldo Koenig,
psiquiatra, psicólogo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que revolucionou o ensino da espiritualidade nas escolas médicas nos Estados Unidos. Se hoje nós temos no Brasil, né, possivelmente não mais do que os dedos de uma mão, as faculdades de medicina públicas, que têm um curso de saúde e espiritualidade, hoje nos Estados Unidos, praticamente 100% das faculdades de medicina, e são centas e tantas lá, menos que aqui, claro, faculdade de medicina, tem no seu currículo um curso de obrigatório, saúde e espiritualidade, a partir dos trabalhos do Kennedy, na Universidade de Duke. Ele fez um trabalho assim, ó, repare como é bem simples. Observou a variação dos níveis de imunoglobulina A em estudantes, alunos dele, estudantes da Faculdade de Medicina. A imunoglobulina A é um anticorpo que pode ser pesquisado na saliva das pessoas, tá? E que representam a linha de choque de frente do nosso sistema defensivo. Quanto maior a quantidade de imunoglobulinas A no sangue e na saliva, tanto mais protegido nós estamos das agressões por bactérias, por vírus, por outros parasitas. Então ele observou o seguinte: pegou alunos seus da Faculdade de Medicina e levou, né, para um cinema, vocês, tá? E antes de entrar na sala de projeção, ele colheu saliva de todos vocês e catalogou. O seu João, o Pedro, o Márcio, estava assim, foi botando um por um, ia botando no vidrinho, colheu a saliva para ver a quantidade de imunoglobulina nas condições basais que vocês estavam. E aí, esta metade da turma escolheu aleatoriamente, vocês vão assistir um filme sobre a vida e a obra da Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa extremamente bondosa, amorosa, e dedicou toda a sua vida na ajuda aos outros. E vocês lá vão assistir um filme de guerra, simplesmente o resgate do soldado Ryan, né, que tem bastante morte, tiroteio, sangramento, dor, certo sofrimento. Tá? E aí vocês foram assistir o filme. Na saída do filme, a equipe do Koenig estava lá na porta, né, esperando a gurizada sair, né, colhendo a saliva e rotulando. Essa turma aqui estava no filme da Maria Teresa, aquela turma no filme de guerra. E depois foi um material para o laboratório para fazer a análise e a tabulação dos dados. O resultado foi impressionante. Esta gurizada que assistiu um filme sobre a Maria Teresa aumentou a quantidade de imunoglobulinas na saliva. E a outra turma que assistiu o filme de guerra, com sofrimento, dor e morte, diminuiu a quantidade de imunoglobulinas na saliva e, consequentemente, no sangue e no organismo todo. Significa que estes aqui ficaram mais vulneráveis às infecções e esses aqui ficaram mais protegidos. Agora vocês reparem a importância prática disso. Se ao ver um ato de bondade, de caridade, de amor, ou um ato de ódio, de vingança, de morte, houve importante variação do nível defensivo, imunológico no nosso organismo. Agora imagine viver a situação de amor, de caridade e a situação de ódio, de mágoa, de vingança e de rancor. O que isso cria em nós? Tá? A partir de trabalhos como este aqui, ele conseguiu provar estatisticamente a importância do nosso estado mental, determinação da nossa saúde e da nossa doença. Eles fizeram trabalhos também em UTIs, CTI nos Estados Unidos, em pacientes com cirurgia de alto risco, cirurgia cardíaca. Então pegaram os leitos da CTI e dividiram aqui ao meio assim, ó. Todos os pacientes, dividiram em 3 grupos. Todos os pacientes que ficassem nesses leitos aqui, ó, receberiam orações de pessoas de fé, abnegadas, esparramadas por todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos,
né, suplicando por intercessão a sua rápida recuperação da saúde. Tá? E eles não sabiam que estavam sendo alvejados pelas orações de alguém. O grupo do meio aqui também receberia as orações de pessoas de fé que sabiam que estavam sendo alvejados pela súplica da sua recuperação. E aquele grupo lá, do Maza para lá, vocês me desculpem, vocês vão ficar apenas com os cuidados de uma CTI de primeiro mundo. Ora, depois de meses de observação, de centenas de pacientes, e depois tabulados os dados, o resultado foi também impressionante. Estes grupos aqui, os dois grupos de cá, que receberam as orações, mesmo os que não sabiam, e também os que sabiam que estavam sendo alvejados, tiveram uma mais rápida recuperação, menor quantidade de complicações e menor índice de mortalidade. E aquela turma lá teve as complicações padrões, né, e o índice de mortalidade aceitável dentro daquele tipo de cirurgia que fizeram. Eles evoluíram muito pior do que esses aqui. E a única diferença foi que esses aqui, alguém rezou por eles. Veja a importância disso. Então, a minha oração por mim, a minha oração pelo outro, né, é capaz de modificar os parâmetros de saúde do outro. Né? Então, o pensamento, volta a frisar, é uma força importante. E a fé é uma forma de direcionar melhor o nosso pensamento. Digo mais, as pessoas têm uma maior tendência a pensar a coisa ruim, negativa, desastrosa, do que a coisa positiva e legal. É muito mais fácil pensar a desgraça do que pensar a coisa boa. Frequentemente as crianças saem de casa, vão na boate de noite e a mãe perde o sono só pensando que não presta. Será que não vão ser assaltados do jeito que a coisa anda? Será que não vão oferecer droga para eles, vão acabar fumando maconha, cheirando não sei o quê? Será que coisa assim? Ele só está pensando que não presta. Tá? Vocês estão bombardeando mentalmente aquelas crianças com pensamentos de desgraça. Está errado isso. Pensem positivo. Deixaram sair, orientar essas crianças durante o seu crescimento, confiem nelas, confiem em Deus, confiem na proteção e mentalizem que estarão bem protegidos, né, que estão, né, sem risco nenhum. Porque o pensamento na desgraça não vai gerar proteção, vai gerar uma facilitação da desgraça. Tá? Use isso como uma força. Né? Pensem sempre positivo, pensem em saúde, pensem em sucesso. Vocês mandam um currículo para uma empresa onde vocês tanto querem o trabalho. Fazem um currículo caprichado, botam só a verdade ali, botam a fotinha e mandam. Depois perdem o sono. Será que vão ler o meu currículo? Será que vão gostar dos cursos que eu fiz? Será que vão gostar da minha carinha? Está tão feia daquela foto. E aí vocês ficam pensando só que não presta. Está errado. Pensem positivo. Vocês fizeram aquilo honesto. Vão aceitar a minha proposta. Vão gostar de mim. Né? Eu vou ganhar este emprego. Tá? Inundem o universo com o pensamento positivo. E aí, todo o universo, como diz aquele autor lá, do Alquimista. Coelho, está lá nas últimas páginas do Alquimista. Quando você realmente quer alguma coisa, todo o universo será seu cúmplice na materialização do teu desejo. Então, quando vocês pensam alguma coisa, os pensamentos se aglutinam ao redor de vocês, dos encarnados e dos desencarnados. Reforço a força do pensamento. E aí as coisas acontecem com mais facilidade. O modelo de formação médica característico do mundo ocidental está baseado na doença. Então nós temos lá o CID, tá? Baseado em doença, enquanto que o modelo ideal, dentro de uma visão mais humanizada da medicina, dentro de um paradigma mais espiritualizado, tem que estar baseado no doente. Tá?
levando em consideração o seu corpo, sua mente e seu espírito. Então ele pergunta, e aí o que tem lá na enfermaria? Lá na enfermaria tem um câncer do estômago, tem uma úlcera varicosa, né, tem um enfisema pulmonar. Não é o seu Pedro, seu Paulo, seu João. São sim, são as doenças. E isso não está correto. Né? O médico deveria considerar o paciente como uma individualidade, não a doença que ele representa. E como cada pessoa tem um corpo diferente, uma mente diferente, um espírito, uma problemática diferente, ele tem que ser entendido desta forma, para que o tratamento seja correto, completo, perfeito, ideal. E não apenas tratar a doença como nós fomos ensinados a tratar no curso de medicina. O Koenig ainda dizia que a maior parte dos pacientes são religiosos, mesmo que os médicos não sejam tão religiosos, e hoje, felizmente, está mudando esse paradigma, e muitos médicos têm religião, têm religiosidade. Um trabalho feito nos Estados Unidos mostra que os pacientes, a maior parte deles tem religião, são religiosos, e que as crenças religiosas influenciam nas decisões do médico, a religião do médico. Tá? Por exemplo, se o médico tem uma visão assim de religiosidade, ele não é capaz de indicar com facilidade um abortamento, porque a mãe não pode criar aquele filho, porque não sei o que e tal, aceitar abortar. Não, as questões éticas ligadas a isso impedem que ele faça isso. Está relacionado com a sua religiosidade. A atividade religiosa está relacionada com a melhor saúde e qualidade de vida, como nós já vimos. Muitos pacientes gostariam que seus médicos comentassem suas necessidades religiosas. No trabalho americano, 67%, no Brasil é muito mais. Né? Que é quando a gente toca nesse assunto, o paciente desperta. E eu observo isso na prática, né? Naqueles pacientes mais graves que eu falo sobre o aspecto espiritual, então ele já salta junto. Não, puser até, tal, fui na casa espírita, ele passa e tal, então eles dão uma abertura. Né? E isso é importante para a gente reforçar nele, pois continue assim. Isso é uma coisa interessante. Se nós sabemos que a fé, que a religiosidade, que a oração, que a meditação muda os parâmetros para melhor, seria ignorância do médico não usar também este recurso. Mesmo que até ele não acredite muito, mas está provado estatisticamente que isso é verdade, seria a burrice dele não usar também a fé do paciente como um reforçador do seu tratamento. Se depois o paciente fica bom, né, não me importa se foi por culpa do meu tratamento ou foi só pela fé dele. O que importa é que atingiu o objetivo, o paciente melhorou. Né? Não quero levar o mérito disso, eu distribuo, né, com a força da fé do paciente. Médicos religiosos conquistam maior confiança de seus pacientes. Claro, se a maior parte dos pacientes são religiosos, os médicos que também têm crença, né, são mais, os pacientes confiam melhor, aceitam melhor o seu tratamento e acreditam melhor no seu tratamento. E aí o resultado fica potencializado. Até o Balindi dizia assim, ó, o medicamento mais prescrito, o médico mais prescrito na prática médica do dia a dia, não são os comprimidos, as injeções, as gotas, os xaropes, é o próprio médico. Este é o grande medicamento. A forma como o médico oferece o medicamento ao seu paciente. Isso desperta a confiança. E o despertar da confiança do paciente já é meio caminho andado. E o medicamento que não era lá grande coisa se torna poderoso. Porque então despertou no paciente aquela força que o Hipócrates dizia, a força divina curadora, que tem que ser despertada. E o médico tem poder para ajudar a despertar essa força. Poder, né, que o conhecimento e a experiência nos traz. Tá? E para encerrar, encerro com as palavras do Einstein, que eu comecei. Diz o Einstein, a religião sem a ciência é cega.
e a ciência sem a religião é aleijada. O Einstein, o protótipo do cientista moderno, né, grande cientista, né, sabia que a religiosidade, né, e a ciência têm que continuar daqui para frente abraçadas, que não tem mais espaço para que o homem de ciência, né, e o homem de religião se separem. Eles podem ser a mesma criatura, né, e aceitar esses dois aspectos do nosso ser. E como dizia Bezerra de Menezes, o sábio, pois, que não conhecer a verdadeira revelação religiosa, e o religioso que não conhecer a verdadeira revelação da ciência, não poderá realizar o seu destino. Quer dizer, não poderá chegar à única grande fatalidade que existe, que é a perfeição. Um dia, todos nós chegaremos lá. Uns primeiro, outros mais tarde, mas todos nós chegaremos à perfeição, porque isto é do projeto divino para a humanidade. Mesmo que o mundo seja essa esculhambação que vocês estão vendo, mas daqui a uns tempos, e os tempos podem ser milênios, todas essas almas que estão aqui, umas encarnadas, outras desencarnadas, chegarão a um estado de perfeição crística, porque não tem como escapar desta fatalidade aqui, que é a perfeição. Encerrando, eu suplico que o Divino Mestre Jesus permita que nossos mentores nos guiem sempre pelo caminho da honestidade, da caridade, da justiça e da paz.